Olá, alunos do curso de História, bem-vindos à primeira unidade deste seminário de introdução ao estudo da História. Nesse vídeo eu vou orientar rapidamente as primeiras leituras desse movimento, dessa unidade, fazer algumas discussões de ordem teórica e encaminhar as primeiras tarefas, certo? Esse material que eu vou apresentar na tela agora vai ficar disponível depois para vocês também no link lá no Moodle. Certo? Vamos lá então. Esse é o seminário 2, Introdução aos Estudos da História. Como eu já falei, esse é efetivamente o primeiro momento em que vocês têm contato, por assim dizer, com a especificidade do conhecimento historiográfico. É nessa disciplina que a gente discute os primeiros conceitos, a ideia de historiografia, o movimento pelo qual a história passou no decorrer do tempo para chegar até os dias atuais, da forma como a gente compreende e conceitua essa narrativa, essa ciência, e mesmo essa definição vai ser bastante discutida ao longo desta disciplina. O material de vocês, nessa primeira unidade, ele está dividido em 5 partes, que são efetivamente 5 fases da evolução desse pensamento histórico, ou da evolução não, mas do desenvolvimento do pensamento histórico. Uma primeira fase que remete aos primórdios, uma segunda que remete às primeiras civilizações, uma terceira fase que remete à Idade Média, ao medievo, uma quarta fase que remete à Idade Moderna e à transição para a contemporânea, e chegando então até a história-ciência, esse novo paradigma que surge lá no século XIX. Vou passar rapidamente por esses conteúdos para dar uma ideia do que vocês vão ler nessa primeira fase da apostila. Começando pelos primórdios, então. Nos primórdios da experiência humana, que vão aí do surgimento da humanidade até cerca de 3.000 anos atrás, o marco aqui é a própria invenção da escrita. Todo o acúmulo de experiências e todo o acúmulo de produção cultural da humanidade vai ser feito pela perspectiva oral, pela oralidade, contando histórias, transmitindo essas histórias de geração para geração, na beira do fogo, enfim, esse ritualismo, essa ritualidade que implica e que envolve a transmissão de caracteres culturais ao longo do tempo. Então a história ela é muito marcada pela criação, primeiro, de mitos. Sim, o mito ele é a primeira explicação das coisas da natureza que a humanidade vai criar. Essa explicação que tem ordem sobrenatural. Quando não se podia explicar racionalmente determinado aspecto da natureza, então se atribuía à vontade dos deuses, se atribuía ao sobrenatural, aquilo que não é explicável. Coloquei ali embaixo um exemplo disso, que é um mito que nos acompanha como historiadores e que vocês vão ouvir falar em algum momento do curso. Talvez esse seja o momento ideal, já que é a primeira disciplina específica do curso de vocês, é o mito da musa Clio. A Clio é uma das 9 musas que habitam o Museion. O Museion, a palavra grega para qual hoje a gente utiliza a expressão museu. Então o museu ele é o templo das musas. E Clio é uma dessas musas. Ela é a musa da história. Sim, Clio é a musa da história. E ela é filha de uma deusa chamada Mnemosine. Mnemosine, por sua vez, é a deusa da memória, filha de Zeus, o rei dos deuses. Então, aqui já tem uma história curiosa, uma história mítica que conta, que explica da onde vem a nossa memória. A explicação do mito grego de Mnemosine e, por sua vez, da sua filha Clio, nos delimita a ideia de que, mitologicamente falando, a história é filha da memória. E ambas são filhas de Zeus, são filhas do Senhor do tempo, do Senhor do raio, etc. Então vejam, a explicação mítica, ela determina o fluxo do tempo histórico. Por outro lado, quando a gente olha para o mito, para a mitologia, é fundamental a gente pensar na forma como esse mito é transmitido de geração para geração, gerando o que a gente chama de rito, a ritualização da passagem do tempo. O rito ele é um objeto que determina, ele é um marco cronológico e determina essa virada do tempo e esse recomeço dos ciclos.
Então todo mito criado no mundo antigo, ele dá origem a um rito que determina a passagem do tempo, de forma cíclica. Sem questionar a veracidade dos mitos, essas sociedades elas viviam nesse tempo cíclico marcado pela ritualização, a repetição desses fenômenos. E aí uma imagem interessante aqui que vocês devem ter ouvido falar, talvez tempos atrás, especialmente lá em 2012, para quem não é tão jovem, né, vai ter recordação do que foi aquela preocupação toda que se gerou em torno do fim do mundo por causa do calendário maia. O calendário maia estava acabando e, enfim, o mundo iria acabar. E isso gerou uma série uma onda de superstições, e, enfim. E, bom, nós já passamos por muitos fins do mundo e continuamos aqui, de certa forma, né? Bem, essa é a explicação da história pensada nos primórdios. Quando a gente avança para as primeiras civilizações, a primeira característica que deve ser evidenciada é o surgimento da escrita. O surgimento da escrita ele é um marco, tanto para a linha do tempo, né, como a gente pensa a história antes e depois da escrita, ou a pré-história e a história efetivamente, a história das civilizações, mas ela também é um marco da própria história da história. Nós estamos vendo aqui a evolução, né, o desenvolvimento do pensamento histórico. E ele também é marcado pela invenção da escrita. Vejam, até aqui a transmissão de conhecimento sobre o passado era apenas oral. O mito e o rito é que determinavam isso. Agora nós temos o documento escrito. Não dependemos mais apenas da memória. Nós temos o documento para dar a comprovação desses elementos. A história escrita, ela é oficial. E ela tem uma função muito específica nessas civilizações, porque ela é a glorificadora desses impérios, desses reinos, desses deuses reis, né? O tempo continua sendo cíclico, mas agora ele é marcado por outros fenômenos. Por exemplo, o surgimento de documentos que relatam os fatos da antiguidade e dos grandes monumentos que demarcam de forma muito intensa a força, o poder que esses reinos concentraram em suas mãos. A exemplo aqui, eu peguei uma imagem que remete aos reis da dinastia Aquemênida da Pérsia Antiga. Muitas das ruínas persas preservam até hoje nas paredes, né, incrustadas na pedra, de forma a eternizar esse momento, né, os nomes e as histórias dos grandes reis, Ciro, Dario, Xerxes da Pérsia, imortalizaram seus nomes em pedra nas paredes desses templos. Então veja a importância que a escrita tem aqui como manutenção da história oficial. E dois exemplos são muito importantes. O primeiro, a Grécia, e com a Grécia, dois exemplos em especial, Heródoto e Tucídides. Heródoto, considerado o pai da história. Ele vai ser apontado por Cícero na Roma Antiga como o pai da história. Ele foi o historiador, o primeiro indivíduo, né, o primeiro historiador a fazer a investigação de episódios que aconteceram na sua época e um pouco mais no passado, e fazer a narrativa cronológica desses eventos, determinando causa e consequência dos eventos. Fica famosa na tradição de Heródoto a narrativa das guerras médicas, né, das guerras entre o mundo grego e o mundo persa, o primeiro choque cultural. Por outro lado, Tucídides, também importantíssimo na tradição clássica, o grande narrador das guerras do Peloponeso, né, da guerra civil entre gregos e espartanos que vai ocorrer posteriormente à invasão persa. Então esses dois são os primeiros exemplos, né, do mundo antigo. E, como eu falei, no mundo romano, Cícero, então, ele é um desses representantes que vão imortalizar o uso, né, a utilidade da história de forma pragmática para enaltecer a grandeza da própria república. Cícero vive na fase republicana. E até eu peguei uma frase aqui que é bem significativa, porque ela demonstra a preocupação que Cícero tinha com a decadência política e cultural que ele estava percebendo no mundo que ele vivia.
O inimigo está dentro dos portões. É com o nosso próprio luxo, com nossa própria loucura, nossa própria criminalidade que temos que enfrentar. O Ciro, ele vai ser um dos caras que vai narrar essa fase da decadência da República, que vai culminar no surgimento do Império Romano, lá um pouco depois da morte de Júlio César. Saindo dessa fase, nós chegamos à Idade Média. A Idade Média, a narrativa histórica desse período, ela deixa de ser linear. Ela deixa de ser cíclica e ela passa a ser linear. Linear e escatológica, ou seja, início, meio e fim. O próprio texto bíblico, que vai ser muito importante nessas narrativas, como por exemplo o texto do Apocalipse, que passa a ser uma referência, ele determina esse fim. O tempo, como a gente conhece, vai acabar. Essa é a narrativa clássica medieval. E os medievais vão passar por vários fins do mundo. A virada do primeiro milênio era o fim do mundo esperado, a peste negra se acreditou que era o fim do mundo, a queda de Constantinopla, as invasões bárbaras, ou seja, cada grande evento ele dava sinais, dava indícios de que o mundo estava acabando. Então os medievais eles marcavam muito a sua tradição historiográfica pela passagem desse tempo linear, na expectativa de um fim, na expectativa do término dessa experiência histórica. Voltando então, na penúltima fase, nós temos aqui a experiência moderna. E com a experiência moderna, dois exemplos em especial: o Renascimento, por volta do século XV, XVI, e o Iluminismo, que pega então essa fase posterior aí ao século XVIII e XIX, já pega parte do século XIX inclusive. Durante a fase do Renascimento, a gente tem como contexto, o plano de fundo é o crescimento do comércio mediterrâneo, o crescimento das cidades, a urbanização. A Europa entra de novo numa fase de urbanismo e desenvolvimento civilizacional. Os europeus vão ter um contato novo, vão ter um novo contato com os documentos antigos, com a tradição greco-romana, e o avanço do pensamento filosófico e científico nessa fase vai ser bastante acentuado, o que vai levar também o pensamento historiográfico a uma nova dimensão, uma explicação mais racional, uma explicação mais erudita, que deixa de lado a fé, a religiosidade que marcou o pensamento medieval, e agora no pensamento renascentista ganha uma outra forma de se pensar a leitura das experiências humanas no decorrer do tempo. No Iluminismo, então, nessa segunda fase, dessa evolução do pensamento científico e filosófico, nós vamos ter também a história pensada na perspectiva linear, porém agora com uma ênfase muito maior nessa ideia evolutiva, progressista, como um avanço ininterrupto da evolução da humanidade rumo a um ideal de progresso, partindo da barbárie em direção ao progresso. Inclusive, a justificativa ideológica nesses dois momentos para a Europa se colocar nessa perspectiva e, ser responsável por levar a civilização aos povos que estão sendo colonizados. Então isso vai justificar o colonialismo, tanto na primeira fase do colonialismo, lá no século XV, quanto na segunda fase do colonialismo, na fase que a gente conhece conceitualmente como imperialismo, já na virada aí do século XIX. Bom, esse é o pensamento histórico pensado nessa perspectiva aí dos séculos XVI até o XIX aproximadamente, entre os anos 1600, 1700, chegando até o final dos 1800. Tá? Por fim, avançamos então para o século XIX. O século XIX ele é marcado contextualmente por essa explosão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai se disseminar para outras regiões daquelas onde originalmente ela ocorreu,
né, na Inglaterra, na Alemanha, ela vai chegar à França, Bélgica, ela vai atravessar o oceano, vai chegar na América do Norte, nas 13 colônias, né, nos Estados Unidos. Enfim, a disseminação dessa forma de pensamento marcada pelo utilitarismo, né, capitalista, ela também vai ter um impacto muito grande no próprio desenvolvimento das ciências naturais, que vão ter um salto também de produtividade, e isso vai refletir nas ciências humanas também, especialmente com a chegada aí das ideias alemãs, o idealismo alemão, e isso vai nos levar, grosso modo, né, e aqui é o clímax desse primeiro movimento, onde a gente olha para a história anterior à história da história-ciência, o surgimento desse novo paradigma, o paradigma científico da história, ou seja, a partir desse momento a história vai se passar a ser pensada como uma ciência como as outras, como outra qualquer. Por quê? Porque ela tem um método, porque ela passa a refletir sobre si mesmo, né? Os historiadores vão passar a refletir não apenas sobre os fatos históricos, mas também sobre o pensamento histórico, a forma como esse pensamento é construído, articulado, tá? Em síntese, nós temos aqui um quadro muito bom que vale a pena vocês, na verdade vocês vão verificar esse quadro quando manusearem o material da disciplina. Esse quadro é um quadro síntese muito bom, porque delimita aqui as fases, como a gente viu, né, os períodos, o paradigma e a noção de tempo. Então vejam, primeiro a noção de tempo cíclica, né, o paradigma exemplar, que é percebido desde a pré-história, desde as origens da humanidade, passando pela história escrita lá das primeiras civilizações, né, a glorificação dos grandes reis, enfim, passando pela Grécia e Roma Antiga, a história como sinônimo de investigação na Grécia Antiga, na Grécia de Heródoto e na Grécia de Tucídides, e a história pragmática, utilitarista, com uma função de engrandecer a República Romana, lá com Cícero. Por fim, nós temos a mudança da noção de tempo e a mudança de paradigma. O paradigma passa a ser o cristão na Idade Média, é marcado por uma história linear que tem um fim previsto pelas crenças que delimitam esse pensamento, ou seja, o livro do Apocalipse marcando aí o fim dos tempos. E, por último, a chegada dessa erudição com o Renascimento e o Iluminismo, que vai nos levar a uma nova fase onde os pensadores vão começar a olhar a história como uma linha de tempo evolutiva e contínua rumo ao progresso. Até o século XIX, que é onde a gente vai fazer os nossos estudos na próxima unidade. Certo, gente? Fico à disposição de vocês, tá? No fórum e do nosso grupo do WhatsApp, que foi criado aí para as discussões gerais de disciplina, mas também para uma ou outra questão que eventualmente surgir, curiosidades que eu possa vir a compartilhar com vocês ao longo do trimestre, ou que vocês queiram compartilhar comigo e com seus colegas dentro dos nossos estudos. Qualquer outra dúvida, vocês podem postar no fórum, podem mandar diretamente para mim ou para a tutora, né? Nem sempre a gente vai responder imediatamente, né? Embora o WhatsApp tenha essa instantaneabilidade, mas nem sempre a gente está disponível para responder instantaneamente. Mas no máximo, aí no período de um dia, a gente consegue dar conta e responder para vocês as dúvidas e os questionamentos que forem surgindo. Ok? Show de bola! Um abração então, gente, bons estudos e nos vemos no fórum. Tchau, tchau!